A noite deveria ser mágica. Uma gala beneficente exclusiva sob as estrelas, com o horizonte da cidade brilhando ao fundo. Distância, e a alta sociedade presente. Todos estavam lá. Todos, exceto uma pessoa. Que mais importava para Scarlett Ed? Scarlett, grávida de 6 meses e radiante em um vestido de seda cor champanhe. Chegou sozinha à gala no terraço. Ela tentou sorrir. Tentou ignorar as escadas, os sussurros abafados, mas profundos. Algo dentro dela parecia estranho. Seu marido, o bilionário da tecnologia Landon Reed, tinha. Prometeu que a encontraria lá. Ele havia mandado uma mensagem para ela apenas 1 hora antes. Chego em 30 minutos. Mal posso esperar para te exibir, querida. Mas essa foi a última vez que ela ouviu falar dele. Enquanto caminhava pelo terraço iluminado por cristais, sua mão instintivamente, descansando sobre a barriga. Scarlett teve um vislumbre de seu reflexo na janela. Olhos nervosos, maquiagem impecável escondendo-o. Exaustão de uma gravidez complicada e um sorriso corajoso que começava a se desfazer. Foi quando os fotógrafos... Virou. O clique das câmeras era rápido, agressivo, como um aviso. No início, Scarlett presumiu que era para ela. Mas a multidão não estava olhando para ela. Eles estavam olhando para o grande elevador de vidro que tinha acabado de abrir. Ultrapassou Landon Reed, de braços dados com uma mulher deslumbrante em um vestido vermelho sangue. Scarlett congelou. A mulher era alta, com cachos escuros que cascateou sobre ombros nus e uma risada que ecoou pelo telhado como um tiro. Ela tinha metade da idade de Scarlett. Agarrou-se a Landon como um troféu. Suspiros percorreram a multidão. Scarlett ficou de pé, em silêncio atordoado enquanto seu marido beijava a mulher na bochecha e a conduzia passando por Scarlett sem nem mesmo olhar. Ele passou direto por ela como se ela não existisse. Sua respiração ficou presa na garganta. Seus dedos tremendo enquanto ela os apertava em volta de sua bolsa. Uma das convidadas, a mulher que ela um dia considerou um amigo, inclinou-se para outro e sussurrou. Não é a esposa dele. A grávida. Scarlett se virou antes que pudesse ouvir a resposta. Sua visão ficou turva. Seus calcanhares pareciam instáveis. Seu bebê chutou. Como se sentisse a angústia da mãe. Ela cambaleou para trás, tentando recuperar o fôlego. Mas a pressão em seu peito foi demais. A traição, a humilhação pública, a constatação de que o homem que ela amava escolhera aquele momento, aquela noite, para exibir sua amante como uma coroa. De repente, o mundo se inclinou. Scarlett desabou. Gritos irromperam. O garçom deixou cair a bandeja de copos. As pessoas correram para o seu lado, e a música parou bruscamente. Alguém gritou. Chamem uma ambulância. O corpo de Scarlett tremia no chão frio de mármore. Ela agarrou a barriga, o rosto contorcido de dor. Meu bebê, ajude meu bebê. Enquanto os paramédicos chegaram e a cercaram, Scarlett oscilava entre a consciência e a inconsciência. Ela podia ouvir vozes, mas não conseguia se concentrar em nenhum deles. Seu vestido estava encharcado, suas pernas fracas, seu bebê. Ela estava perdendo o bebê. Onde estava Landon? Ele estava correndo para o lado dela. Ele estava abrindo caminho pela multidão, gritando o nome dela, agarrando a mão dela. Não, ele não estava. Porque Landon ainda estava parado perto da torre de champanhe, observando. Sua amante se inclinou e sussurrou algo em seu ouvido. Ele sorriu e se virou. Ele não correu até Scarlett. Ele não se ajoelhou ao lado dela. Ele não. Nem fingir que se importava. Mais tarde, as imagens de segurança mostrariam que Landon foi embora pouco antes da ambulância chegar. Chegou. Saiu pelo elevador de serviço, deixando a esposa grávida em estado crítico. Sozinha. Lá dentro. Ambulância em alta velocidade. Scarlett cerrou os dentes de dor. Sua respiração era superficial e rápida. Por favor, ela sussurrou. Por favor, salve meu bebê. A paramédica, uma mulher chamada Elisa, apertou a mão da Scarlett. Você é forte. Fique comigo só mais um pouquinho.
Scarlett piscou. Lágrimas nos olhos. Seu corpo estava falhando. Seu coração estava partido. Mas algo dentro dela se recusava a desistir. Isso. Não era assim que sua história terminaria. Ela construiu o império de London ao lado dele, ajudou a escrever seus primeiros pitch decks, dormiu em um colchão de ar no antigo apartamento dele, enquanto ele programava por dias. Ela acreditava nos sonhos dele antes mesmo do mundo. Nem sabia o nome dele. E agora ele a deixou sangrando no chão de um salão de baile. Não, não. Assim. Nunca. Enquanto a ambulância avançava noite adentro, com a sirene soando como um grito de guerra, algo mudou em Scarlett. Reed. Uma faísca, uma centelha, uma tempestade esperando para nascer. A dor ainda estava ali, o medo, a descrença. Mas ao lado deles agora estava a fúria. E isso, a fúria mudaria tudo. Porque esta não era apenas uma esposa traída. Esta era uma mulher renascida. E quando ela retornasse, ela não seria a mesma Scarlett que acreditava em contos de fadas. Ela não sorriria educadamente enquanto o marido exibia mentiras. Ela não se deixaria silenciar pela vergonha. Ela se levantaria. Scarlett Reed não era apenas mais uma mulher de coração partido nas manchetes. Ela era a história. E o mundo não tinha ideia. O que viria a seguir. Antes das câmeras piscando e das ilusões destruídas. Antes da traição que abalou toda a gala, Scarlett Reed era conhecida por uma coisa. Sua graça. Não. Beleza. Não riqueza. Não ambição. Graça. Ela tinha o tipo de presença que não precisa de lantejoulas ou tapetes vermelhos. As pessoas a notavam porque ela ouvia. Porque ela se lembrava de aniversários. Porque ela trazia aconchego às salas de reuniões frias e perguntava o nome do assistente quando ninguém mais o fazia. Aos 32 anos, Scarlett era o tipo de mulher que as pessoas subestimavam até não poderem mais. Nascida em um subúrbio tranquilo fora de Seattle, Scarlett foi criada por sua avó, uma professora aposentada com uma espinha de aço e coração mole. Sua mãe faleceu quando ela tinha 7 anos. Seu pai nunca esteve presente. A vida não lhe deu qualquer coisa em uma bandeja de prata, então ela construiu a sua própria. Ela pagou sua passagem, faculdade, trabalhando como garçonete à noite e estudando administração de empresas durante o dia. Não porque ela queria ser rica, mas porque ela queria liberdade. Liberdade para escolher quem ela se tornaria. Liberdade para nunca depender de ninguém. Scarlett nunca buscava os holofotes. Ela usava blusas de loja de departamentos, nunca postava selfies e achava que luxo era coisa de domingo. Manhãs com uma xícara de café e sem e-mails. Ela não sonhava com fama. Ela sonhava com paz. E então veio London. Ela o conheceu durante seu último semestre na UCLA. Ele era 3 anos mais velho e já estava trabalhando em sua segunda startup fracassada, encantando o auditório como palestrante convidado. Ele falou sobre disrupção, sobre quebrar o sistema, sobre mudando o mundo. Ele falou como se quisesse dizer aquilo. Depois da palestra, ela perguntou a ele uma pergunta que ninguém mais ousou fazer. E se o sistema não precisar ser quebrado, apenas de construtores melhores? Ele fez uma pausa e sorriu. A história deles começou com debates durante um café. Ele a desafiou a sonhar mais alto. Ela o apoiou com fatos e empatia. Onde ele via mercados, ela via pessoas. Eram opostos, mas de alguma forma combinavam. Ele a convidou para sair 2 semanas depois. Mais tarde, em 6 meses, eles foram morar juntos. 1 ano depois, eles lançaram sua terceira empresa juntos. Scarlett correu operações, contratações e contabilidade. London apresentou-se aos investidores. Ele era o rosto. Ela era a base. Eles estavam imparável e apaixonada. Ou assim ela pensava. Scarlett acreditava em lealdade. Ela acreditava em construir algo duradouro. Então, quando London a pediu em casamento em uma noite chuvosa de quinta-feira com uma carta escrita à mão, com um bilhete e um simples anel de prata, ela não hesitou. Eles se casaram em uma pequena cerimônia no quintal. Sem brilho, apenas pessoas que importavam.
Naquela época, eles não tinham muito, apenas ambição. Noites sem dormir e sonhos compartilhados. Scarlett trabalhou 80 semanas grávida de sua primeira empresa, enquanto Landon buscou reuniões, financiamento e manchetes. Ela nunca reclamou. Mesmo quando o IPO chegou e o mundo começou, chamando-o de gênio, mesmo quando a mansão substituiu seu apartamento de 2 quartos, mesmo quando estranhos começaram a, presumindo que ela era apenas a esposa, ela deixou passar. Ela sabia a verdade. Mas acabou. Com o tempo, Landon mudou. O homem que costumava ler seus rascunhos se transformou no homem que mal respondia às mensagens. O homem que, uma vez que beijava sua testa todas as manhãs, começou a pular o café da manhã. Ele parou de perguntar sobre ela. Ele parou de se importar sobre seus pensamentos sobre qualquer coisa que não terminasse em cifrões. Mesmo assim, ela ficou porque casamento não é uma questão de relações públicas. Campanha. Não se trata de parecer perfeita. Trata-se de suportar o imperfeito. Ou assim ela acreditava. Então veio o bebê. Scarlett sempre quis ser mãe. Não para o berçário instagramável ou para as festas de revelação do sexo do bebê, mas pela experiência real, confusa e bela de criar um filho com alguém que você ama. No início, Landon estava animado. Ele agendou o melhor obstetra e ginecologista de Beverly Hills. Contratou um chefe pessoal. Disse aos repórteres e entrevistadores que estava muito animado. A paternidade é a próxima grande aventura. Mas, a portas fechadas, ele ficou distante. Perdia compromissos, passava noites no trabalho. Seu telefone estava sempre virado para baixo, sempre bloqueado. Scarlett sentiu a mudança como se estivesse sendo deixada de fora da sua própria história. Ela não disse uma palavra. Ela queria acreditar que era apenas pressão, estresse, as habituais dores de crescimento do sucesso. Até a noite do gala, a noite em que seu mundo se abriu. A noite em que Landon passou por ela. Como um estranho. Foi quando Scarlett percebeu que tinha passado anos se fazendo de pequena para que ele se sentisse grande. Ela tinha. Baixou a voz, diminuiu o brilho, desapareceu na sombra dele. Tudo isso enquanto carregava não apenas seu filho, mas também sua legado. Mas aqui está a questão sobre mulheres como Scarlett Head. Elas podem ser quietas, mas elas se lembram. Elas se lembram. Sacrifícios. Eles se lembram das promessas quebradas e quando chega a hora, eles se levantam. Por quê? Scarlett não era apenas uma esposa. Ela não era apenas uma mulher grávida de salto alto. Ela era a arquiteta do seu império. Ela era cérebros por trás de seu brilhantismo. Ela tinha arquivos, e-mails, assinaturas. Ela sabia coisas que ninguém mais fazia. Landon poderia ter passado por ela como se ela não fosse nada. Mas ele logo aprenderia o que acontece quando uma mulher para de acreditar nas mentiras. Scarlett Head não precisava de vingança. Ela precisava de um acerto de contas, e ele já estava a caminho. A gala da Bright Horizon foi o evento do ano, uma espetáculo anual para a elite, os poderosos, os extremamente ricos. Realizado no Grand Monarch Hotel, o terraço. O terraço brilhava sob uma cúpula de vidro adornada com milhares de pequenas luzes que imitavam as estrelas. O ar estava perfumado com tortas importadas de Kyoto, canoplas de trufas passadas em bandejas de prata e champanhe derramado de uma fonte literal. Cada centímetro do espaço gritava dinheiro, dinheiro antigo, dinheiro novo. Dinheiro, dinheiro sujo. Era aqui que os magnatas da tecnologia se misturavam com os atores, onde o petróleo. Barões apertaram as mãos de senadores e onde influenciadores fingiram sorrisos para marcas que nunca usariam. Não foi só uma gala. Era teatro. Cada vestido, cada aceno, cada copo tilintando era parte de uma dança cuidadosamente coreografada, projetada para impressionar, intimidar e influenciar. Scarlett já havia participado de dezenas de esses eventos ao longo dos anos. Ela ajudou a construir a imagem pública de Landon, participou de almoços de networking e organizou investidores em sua casa. Ela sabia como lidar com uma sala, sabia o que vestir, quando falar, quando desaparecer. Mas este ano,
Tudo estava diferente. Ela estava visivelmente grávida e cansada. Ela não queria ir. O bebê estava inquieto. O dia todo. Suas costas doíam, e a ideia de ficar de salto alto por horas, cercada por pessoas fingindo se importar, a deixava. Estômago embrulhado. Mas Landon insistiu. É importante, disse ele naquela manhã, mal, erguendo os olhos do celular. Não podemos deixar que as pessoas sussurrem que você desapareceu. Então ela foi. Ela tinha seu estilista vaporiza um vestido que ainda serve. Mal. Uma seda champanhe suave comum. Cintura império em cascata. Ela escolheu brincos de pérola em vez de diamantes. Ela, próprio cabelo, aplicou blush suficiente para esconder a náusea. Ela entrou naquele salão de baile com a cabeça erguida. No início, tudo parecia normal. Ela cumprimentou rostos conhecidos, doadores, Cor, a esposa de um senador com quem ela já havia jogado tênis. Todos sorriram educadamente e disseram a mesma coisa. Você está incrível, Scarlett. Radiante. Ela sorriu de volta como um robô. Ela procurou por Landon. Ele ainda não estava lá. As pessoas perguntavam onde ele estava, e ela repetia a fala ensaiada. Ele está. Estou terminando uma ligação com investidores. Ele estará aqui em breve. Ela pegou um copo d'água de um garçom que passava e encontrou um lugar tranquilo perto da varanda. O horizonte de Los Angeles se estendia infinitamente diante dela, brilhando como a superfície de um sonho. Abaixo, a cidade continuava se movendo. Acima, a elite bebia e mentia. Então aconteceu. O elevador apitou lenta e graciosamente. As portas de vidro se abriram. Landon saiu. O quarto mudou. As pessoas se viraram. Scarlett viu antes de entender. O vermelho, o vestido, a mulher. Ela não precisava perguntar quem ela era. A maneira como Landon estava ao lado dela, com o braço em volta da cintura dela, a mão apoiada no quadril, um sorriso largo e despreocupada, contou toda a história. Seu nome era Kendra Valley, uma ex-modelo, atual consultora de estilo de vida e influenciadora com mais de 2 milhões de seguidores. Ela tinha metade da idade de Scarlett, e conhecida por postar fotos em resorts de luxo com a tag self-made. Apesar de ser patrocinada por todos os homens com quem namorou. Sussurros irromperam pela sala. Oh meu Deus, é a esposa dele. Não, não é. Scarlett. Scarlett não está grávida. Scarlett ficou paralisada, seu copo de água tremendo em sua mão. Ela observou Landon rir com Kendra, aceitar apertos de mão de membros do conselho, posar para fotos. Como se nada estivesse errado, como se ela não existisse. Ele nem olhou na direção dela. Aquele era o momento. Não quando ele beijou a bochecha de Kendra. Nem quando ela tocou seu peito e se inclinou em sua direção. Nem mesmo quando ele a apresentou-a. Investidores como seu parceiro. Não, foi quando ele a ignorou completamente. Como se que ela era invisível, que o coração de Scarlett se partiu de uma nova maneira. Não por amor, mas por compreensão. Landon Reed não apenas traí-la. Ele a apagou. Ela se afastou da sacada, com a respiração presa na garganta. Seu estômago se revirou. A dor foi repentina e aguda. O bebê chutou. Algo estava errado. Ela tentou falar, mas não conseguiu. As luzes ficaram turvas. A conversa virou estática. Ela agarrou a barriga e tropeçou. Foi quando ela desmaiou. Um gás percorreu o quarto. O corpo de Scarlett atingiu o chão de mármore com um baque ensurdecedor. Sua bolsa voou de sua mão. Seu vestido encharcou-se rapidamente de sangue. Convidados gritaram. Uma mulher desmaiou. Homens recuaram como se o medo era contagioso. Os garçons deixavam as bandejas caírem. A música parou. Chamem uma ambulância. Alguém se ajoelhou ao lado dela. Estranho, um médico? Talvez. Scarlett estava semiconsciente. Ela ouviu vozes. Ela está grávida. Meu Deus, de quanto tempo? 6 meses, eu acho. Os lábios dela se mexeram. Mal. Meu bebê. Salve. Quando os médicos chegaram,
Landon ainda não havia se movido. Ele estava perto. A torre de champanhe. Kendra sussurrando algo em seu ouvido. Ele nem olhou. Ele não correu. Ele não se ajoelhou. Ele virou-se e foi embora. Deixou o baile. Deixou a esposa. Deixou o filho que ainda não havia nascido. 42. Nos andares abaixo, Scarlett foi colocada na ambulância. Suas mãos agarraram a barriga. Seus olhos se fecharam. Algo dentro dela permanecia acordado. Um fogo. Não se tratava mais apenas de traição. Tratava-se de sobrevivência. Scarlett Reed entrou naquela festa como uma mulher tentando manter a família unida. Ela sairia como uma mulher, sem nada a perder. E esse tipo de mulher, ela é a mais perigosa de todas. Tudo. Landon Reed não começou como um vilão. Ele começou como um sonhador. Nascido de uma família de classe média no Arizona, ele era o caçula de 3 irmãos e o único menino. Seu pai trabalhava na construção civil. A mãe conciliava 2 empregos. Landon cresceu vendo as pessoas lutarem, economizarem cada centavo e se contentarem com o suficiente. Mas ele queria mais, muito mais. Desde muito jovem, ele conhecia o poder da imagem. Ele não era o mais inteligente da escola, mas era charmoso. Os professores lhe deram uma segunda chance. As meninas desmaiaram. Os adultos acreditaram em seu potencial e Landon aprendeu rápido. Confiança era moeda corrente. A aparência era tudo. Aos 25, Landon mudou-se para Los Angeles e lançou sua primeira startup, um aplicativo de orçamento que fracassou em 6 meses. Mas o fracasso não o abalou. Ele se recuperou rapidamente, usou suas perdas como um símbolo de honra e começou uma segunda empresa. Essa também faliu. Mas a cada vez ele aprendia a falar melhor, a ter uma aparência melhor, a vender melhor. Então, chegou Scarlett. Ela acreditou nele antes de qualquer outra pessoa. Ela editou seus argumentos. Limpou sua bagunça. Ficou acordado a noite toda formatando propostas, enquanto beijava capitalistas de risco no terraço. Bares. Ela foi a espinha dorsal do seu sucesso inicial. E por um tempo, ele a amou. Não apenas por sua lealdade, mas porque ela o mantinha firme. Scarlett o lembrava de onde ele veio e do homem que ele uma vez quis ser. Mas isso foi antes do dinheiro, antes da fama, antes dos investidores e das entrevistas da Forbes e jatos particulares. Quando o rosto de Landon começou a aparecer em revistas e painéis de tecnologia, algo mudou. O homem que antes contava cada dólar, agora gastava milhares em ternos sob medida e clareamento dental. Ele contratou uma marca pessoal. Estrategista. Seu Instagram foi criado para parecer descomplicado, mas caro. Ele começou a se referir a Scarlett não como sua parceira, mas como minha esposa, um título que soava mais como um acessório do que um relacionamento. Ela não era mais a mulher com quem ele tinha um brainstorming no chão do apartamento de um quarto. Ela tinha tornar-se ruído de fundo, previsível, silencioso, seguro. E Landon não queria segurança. Não mais. Ele queria poder, admiração, perfeição estética. Então, como uma tempestade, de salto à agulha, Kendra Vale chegou. Elas se conheceram em uma festa de networking para criadores digitais. Kendra era magnética, confiante, perspicaz e deslumbrante. Ela não ficou impressionada com o currículo de Landon. Ficou impressionada com seu alcance, sua relevância. Foi isso que o seduziu. Kendra falou em manchetes. Ela sabia como transformar um brinde com champanhe em um momento de branding. Ela tirou selfies selecionadas com seu logotipo sutilmente no fundo. Ela o empurrou para quartos que Scarlett jamais teria. Semanas de moda, arrecadação de fundos para celebridades, festas em iates. Apresentado pela Crypto Kings. Com Kendra, Landon se sentia um deus. E era isso que mais o assustava. Porque mesmo assim, Scarlett estava ali para a ascensão. Ela não foi feita para o topo. Pelo menos era o que ele dizia a si mesmo. Ela não entende isso. Ele desabafou com sua assistente um dia. Ela ainda faz compras em lugares com cupons. A assistente não respondeu.
Apenas assentiu. E assim a traição emocional começou muito antes da física. Landon começou a esconder mensagens, criando viagens de negócios falsas, alterando senhas. Ele disse a si mesmo que era temporário, apenas diversão, algo que o fazia ele se sentir vivo novamente. Mas Kendra sabia como jogar o jogo longo. Ela fez Landon acreditar que Scarlett estava segurando ele de volta, que ser pai iria arruinar seu impulso, que ele era destinado a mais. E ela poderia ajudá-lo a chegar lá. Lenta e sutilmente, Kendra apagou Scarlett do seu mundo. Ela jogou fora o velho. Fotos, bloqueou o nome de Scarlett no telefone de Landon durante as reuniões. E até o encorajou a fazer terapia. Não para consertar as coisas com Scarlett, mas para justificar deixá-la. Quando Scarlett engravidou, Landon entrou em pânico. Ele sorriu para câmeras, disse à imprensa que estava emocionado, mas no fundo estava furioso. Este não era o plano. Um bebê significava se estabelecer. Para baixo, desacelerando. Isso significava fraldas em vez de mensagens diretas, mamadeiras em vez de marcas. Kendra não o pressionou-a. Fique. Ela lhe ofereceu outra coisa. Liberdade. Ela vai ficar bem, sussurrou Kendra. Você ainda pode ser um ótimo pai. Mais tarde. E Landon acreditou nela. Ele disse a si mesmo que Scarlett era forte, que ela se recuperaria, que o público não precisava para saber sobre seus problemas. Mas a verdade é que ele não queria lidar com isso. Estava muito ocupado sendo o homem que Kendra moldado. A imagem que ele passou anos perseguindo. Ele finalmente se tornou o ícone. Pessoas escreveram artigos de opinião sobre isso. E Scarlett não se encaixava mais naquele quadro. É por isso que ele não parou quando ele a viu na festa. É por isso que ele não se ajoelhou quando ela desabou. É por isso que ele não andou na ambulância. Porque os vilões raramente percebem seus vilões. Para Landon, ele ainda era o herói de sua história. O homem que se construiu do nada. O homem com a mente brilhante. Sorriso de $1 milhão. Ele não viu o sangue no chão de mármore. Não ouviu o desespero na voz de Scarlett. Ele não se importava. Como os narcisistas não sofrem, eles mudam de marca. Enquanto Scarlett lutou pela vida em uma cama de hospital, Landon atualizou sua biografia. Enquanto os médicos lutavam para salvar o bebê, ele filmou um podcast sobre a mentalidade dos vencedores. Enquanto a cidade sussurrava, Landon postou imagens de drone dele, Kendra bebendo champanhe em um heliporto. Mas o que ele não sabia, o que ele nunca viu chegando, era que a mulher que ele descartou não estava apenas quebrada. Ela estava se reconstruindo. E quando ela retornou, não seria com lágrimas, seria com poder. Porque a história nunca foi sobre ele. Era sobre a mulher que ele, subestimado, era para ser um momento de celebração. O brilhante, a Gala Horizons atingiu o seu auge. O leilão ao vivo estava a todo vapor. A banda de jazz tocava suavemente ao fundo. O telhado brilhava como um cenário de filme. Scarlett passou os últimos 30 minutos fingindo sorrisos e conversas triviais. Seus pés, dolorido e com o estômago apertado. Onde estava Landon? Ela havia mandado mensagem para ele 2 vezes. Você está aqui. Conseguiu subir? Nenhuma resposta. Então as portas do elevador se abriram. Ela se virou instintivamente, esperando ver seu marido, o homem que prometeu estar ao seu lado esta noite. Mas o que saiu em vez disso quebrou algo dentro dela. Landon Reed, alto, afiado, confiante, e em seu braço, Kendra. Veio. A mulher era de tirar o fôlego. Se não pela beleza, então pela audácia. Seu vestido carmesim tinha um decote alto, com decote profundo. E gritou por atenção. Mas o que fez Scarlett parar de respirar não foi o vestido. Foi a maneira como Kendra se agarrou. Landon como se ela o possuísse. E o jeito que Landon a deixou. Eles entraram como uma manchete. O casal poderoso chega. E a multidão reagiu como esperado. Suspiros, olhares surpresos, sussurros. Celulares foram discretamente levantados para fotos. RP. Assistentes tentaram entender o que estava acontecendo.
Ninguém estava preparado para isso porque todos sabiam que Landon estava casado. Todos conheciam Scarlett. E, no entanto, ninguém o impediu. Scarlett ficou imóvel enquanto a sala parecia girar ao seu redor. Ela podia sentir dezenas de olhares saltando entre ela e Kendra. Comparando, julgando, calculando. Sua mão instintivamente foi para sua barriga. Seu filho chutando levemente em resposta. Um garçom passou com uma bandeja de champanhe. Ela estendeu a mão trêmula para pegar o copo, mas recuou. Não precisava de álcool. Precisava de respostas. Suas pernas se moveram antes que sua mente pudesse alcançá-las. Scarlett caminhou, não, flutuou, pelo salão de gala, seus saltos afiados, contra o mármore polido. Os convidados se abriam para ela como acenos. Alguns tentavam sorrir, outros evitavam contato visual, mas todos sabiam o que estava prestes a acontecer. Kendra viu primeiro. Ela se virou, os lábios vermelhos se curvando em um sorriso irônico. Ah, ela, disse em voz alta, como se estivesse avistando um velho conhecido. Scarlett, você está radiante. O olhar de Scarlett não se desviou. Landon, diga-me que isto não é o que parece, disse ela baixinho, com a voz trêmula, mas firme o suficiente para cortar, através do barulho. Landon não se mexeu. Não pensei que você viria esta noite, disse ele. Os olhos de Scarlett. Arregalou os olhos, incrédulo. Essa é a sua resposta. Ele deu de ombros levemente, como se tentasse se manter neutro. Não vamos fazer isso. Isso aqui. Fazer o quê? Ela perguntou, elevando a voz o suficiente. Reconheça seu esposa ou seu filho. Suspira novamente. Alguém deixou cair um copo. Alguns se viraram, por educação ou vergonha. Outros continuaram assistindo. Isso foi melhor do que o entretenimento. Eu não queria causar uma cena, Landon murmurou. Tarde demais, respondeu Scarlett. Você causou a cena no momento em que trouxe sua amante para uma gala que eu estava organizando. Kendra se adiantou. Acho que você está sendo dramática. Não. Scarlett retrucou, virando-se para ela. Você sabia. Você sabia que ele era casado. Você sabia que eu estava grávida e ainda assim veio aqui usando isso. Kendra piscou. Nenhuma resposta. Scarlett se virou para Landon, com lágrimas brotando nos olhos, mas se recusando a cair. Fiquei em casa por meses enquanto você viajava com ela. Eu desisti da minha carreira, da minha identidade para construir a sua empresa. Eu carreguei seu filho em silêncio enquanto você perseguia hashtags e modelos. Ele tentou falar, mas ela o interrompeu. Você não pode reescrever o história. Não está à noite. Não na frente deles. Um operador de holofote, sentindo algo maior do que o evento, sutilmente, apontou a luz na direção deles. Agora, a sala inteira estava observando. Landon se mexeu, desconfortável. Scarlett, podemos conversar sobre isso. Não, ela disse firmemente. Você não pode mais falar. E então, algo dentro dela se moveu. Uma dor aguda e profunda. Ela engasgou. Mão indo para sua barriga. O bebê chutou forte. Suas pernas cederam. Scarlett. Alguém gritou. Ela caiu de joelhos. Sala explodiu. Gritos, passos correndo, alguém ligando para o 911. Sangue. Puxado para baixo dela. A última coisa que ela viu foi Landon parado, congelado, olhando para ela como se houvesse um problema que ele não sabia como resolver, e Kendra recuando como se estar muito perto pudesse manchá-la. Scarlett levou a mão à barriga. Por favor, meu bebê. E então tudo ficou preto. Quando acordou, estava branco e estéril. Monitores apitando. Cheiro de antisséptico. Sua garganta estava seca. Sua cabeça pesada. Ela tentou se sentar. Uma enfermeira. Correu. Você está segura. Você está no Cedar Sinai. Você perdeu muito sangue. Mas o bebê está bem. Lágrimas escorriam de os olhos de Scarlett. Alívio, gratidão, dor. Ele está aqui? Perguntou ela, fraca. A enfermeira fez uma pausa.
Você quer dizer seu marido? Scarlett assentiu. Não, disse a enfermeira gentilmente. Ele saiu antes da ambulância. Chegou. Ele não apareceu. Scarlett virou o rosto para a parede e soube que aquilo não era mais um casamento. Era uma guerra. E ela não perderia. O quarto do hospital estava silencioso. Silencioso demais. Os únicos sons eram o bip suave e constante das máquinas e o murmúrio distante das enfermeiras na estação lá fora. As paredes eram brancas e estéreis, a iluminação fria e clínica. Mas, para Scarlett, o silêncio era ensurdecedor. Ela olhou fixamente para o teto, vazia e imóvel. Suas mãos repousavam suavemente sobre ela. Estômago, agora envolto em tecido médico e linhas intravenosas. O bebê estava bem. Isso é, o que lhe disseram. Estável. Mas Scarlett não se sentia nada. Ela estava entorpecida. Ela não chorou. Não falou. Não fez perguntas porque não havia ninguém para perguntar. Landon não tinha vindo. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma pergunta do homem cujo filho ela carregava. O mesmo homem que, há poucas horas antes, fiquei em frente a ela em uma sala cheia de estranhos, e a observei desabar sem pestanejar. A traição passou em sua cabeça como um filme cruel em loop. Seus olhos frios, seu sangue no chão, o sorriso de Kendra, sussurros, apenas nas vozes das pessoas. Pobre Scarlett. Ela nem viu. Chegando. Ela parecia tão cansada. Ela estava cansada. Profunda, esmagadora, cansada. Física, emocional e espiritualmente. Ela tentou dormir. Mas toda vez que fechava os olhos, as imagens retornavam. Som do seu próprio grito, a pressão em seu abdômen, a sensação do chão batendo em seus joelhos e Landon apenas. Parado ali como se nada importasse. Na manhã seguinte, uma enfermeira chamada April trouxe uma bandeja de mingau de aveia e frutas. Você deveria tentar comer, disse ela gentilmente, colocando a bandeja perto da cama. Scarlett não respondeu. April hesitou, então. Sentou-se na cadeira ao lado dela. Sabe, eu trabalho aqui há 8 anos, disse ela suavemente. E eu vi uma. Muitas mulheres passam por essas portas, mas nenhuma delas merece ficar sozinha, especialmente assim. Scarlett virou a cabeça lentamente. Seus olhos se encontraram. Foi então que as lágrimas vieram. Silenciosas, implacáveis. Uma represa finalmente se rompendo. April estendeu a mão para ela. Não conheço a sua história, disse ela. Mas sei que você ainda está aqui, e isso significa alguma coisa. Scarlett soluçou. Não por Landon. Nem mesmo por Kendra. Ela chorou por si mesma. Por a versão dela que acreditava no amor. Para a mulher que trocou sua ambição pelos sonhos dele. Para a garota que confiava em promessas e esperava na porta. Ela chorou até o peito doer, até a voz falhar, até o corpo. Cedeu e o sono finalmente a alcançou. Nos dias seguintes, Scarlett permaneceu. No hospital. Sem visitas, sem flores, sem declarações à imprensa. Landon e Kendra ficaram em silêncio nas redes sociais. Nenhuma publicação, nenhuma foto, nenhuma explicação. A mídia tentou distorcer a situação. Landon Reed comparece à gala sozinha. Companheiro misterioso gera rumores. Mas os insiders sabiam. Todos sabiam. E ainda assim Scarlett disse. Nada. Seus advogados entraram em contato discretamente. Seu assessor de imprensa também. Sua assistente se ofereceu para pedir demissão. Constrangimento. Scarlett ignorou todos eles porque não sabia mais quem era. Ela não era uma esposa. Não de verdade. Ela não era CEO. Landon havia assumido a parte comercial. Ela nem era uma figura pública. Não era o tipo de pessoa com quem as pessoas se importavam. Para proteger. Ela era apenas uma manchete. Esposa grávida de bilionário de Ismael. Gaila. Caça-cliques. Fofoca. E naquelas longas horas solitárias no quarto do hospital, Scarlett entrou em parafuso. Parou de comer, parou de responder. Quando as enfermeiras falavam, ela mal as notava. Ela ficou olhando para a parede por horas. Em algum lugar ao fundo, o mundo continuava girando.
Os ciclos de notícias continuavam. Outro. Escândalo de celebridades, um desafio de dança viral, uma queda nas ações de tecnologia. Mas Scarlett ficou congelada no tempo até a carta chegou. Ficou na mesa de cabeceira enquanto ela dormia. Sem nome, sem endereço de retorno, apenas um único creme. Envelope lacrado em cera dourada. Scarlett o abriu com as mãos trêmulas. Dentro, era um bilhete escrito à mão. Scarlett, eu soube do que aconteceu. Sei que você está sofrendo, mas este momento não é o seu fim. É o começo. Deixe que te excluam. Deixe que zombem de você. Deixe que escrevam seu obituário e depois se levante. Porque eu viu do que você é capaz, e você não precisa dele. Você nunca precisou. Scarlett olhou para a assinatura. Ethan Blackwell, um velho amigo, um nome que ela não ouvia há anos. Um homem que, uma vez esteve ao lado dela durante os primeiros dias da primeira startup de London. Um investidor silencioso, um bilionário privado que desapareceu dos holofotes para construir um império no exterior. E agora ele sabia. Ele tinha visto. Ele ainda acreditava nela. Algo dentro dela se moveu. Não era força. Ainda não. Mas era algo, uma faísca. Scarlett dobrou o bilhete. Colocou-o debaixo do travesseiro. Naquela noite, ela pediu um espelho à enfermeira. Ela não se olhava há dias. A mulher que a encarava era pálida. Tinha os olhos fundos e estava cansada. Mas havia outra coisa também. Uma lareira silenciosa. Na manhã seguinte, ela pediu seu laptop. Então ela pediu para chamar seu advogado, porque Scarlett Reed pode ter sido quebrada, mas coisas quebradas podem ser reconstruídas. E isso, naquela época, ela não faria isso por London. Ela faria isso por si mesma e pela criança que crescia dentro dela. Dias depois de Scarlett Reed deixar o hospital, o mundo ainda não sabia o que ela estava planejando. Sem paparazzi. Havia nenhuma atualização no Instagram, nenhuma declaração à imprensa. Seu telefone estava desligado. Seu apartamento estava vazio. Amigos e ex-colegas presumiram que ela estava se recuperando ou se escondendo. Mas, a portas fechadas, Scarlett não estava de luto. Ela estava reunindo cada documento, cada e-mail, cada arquivo que ela estava arquivando silenciosamente. Por anos, Scarlett Reed não era apenas a esposa de um bilionário. Ela era projeto. E agora o mundo saberia. Tudo começou com um antigo disco rígido externo, guardado no fundo do escritório, coberto de poeira, esquecido atrás de uma fileira de livros de negócios. Lá dentro, foram anos de registros, contratos iniciais, negociações com investidores, e-mails privados entre ela e London durante a fundação da ReedTech. Documentos que comprovam que não foi London quem escreveu o primeiro argumento que garantiu o financiamento inicial. Foi Scarlett. Que não foi London quem identificou o ajuste de mercado original. Foi Scarlett quem registrou a patente. London, ela elaborou o protótipo e tinha os carimbos de data e hora para provar. Durante anos, ela manteve silêncio. Por amor, por lealdade, por medo. Mas agora, não havia mais nada a fazer. Medo. London havia queimado a ponte. Agora, ela usaria as cinzas. O primeiro de Scarlett. A ligação foi para sua advogada, Mia Sullivan, uma tubarão em uma blusa de seda, e uma das poucas pessoas em quem Scarlett confiava sem hesitação. Estou pronta, disse Scarlett. Mia nem piscou. Vamos. Tudo. Eles trabalharam a noite toda. Pela manhã, Mia entrou com uma moção para congelar vários dos bens de London. Ativos compartilhados, não apenas dinheiro, direitos de marca, propriedade intelectual, acordos de licenciamento. Depois vieram os e-mails, vazamentos estratégicos para membros da indústria sussurrando que Scarlett tinha sido o verdadeiro arquiteto de todos. Junto. Ela não precisava tornar isso público. Ainda não. Ela deixou a Curiosity fazer o trabalho. Logo, as pessoas começaram a investigar. Editores da Forbes, blogueiros de negócios, tópicos do Reddit. Eles descobriram fotos antigas. Imagens de Scarlett nas primeiras reuniões. E-mails mencionando seu nome em decisões críticas de código.
Memorandos de voz onde Landon creditou suas ideias. A narrativa começou a mudar. Ela não era apenas sua esposa, ela era sua parceira. Por que ele esconder suas contribuições? Então, em uma tranquila manhã de quinta-feira, a reviravolta se tornou público. O nome de Scarlett apareceu em um documento financeiro vazado, mostrando que ela possuía 51% da RidTech original. Ações. Nem Landon, nem o conselho. 1. As ações estavam mantidas sob um fundo fiduciário, construído e mantido discretamente durante os primeiros anos, antes da fama de Landon explodir. E agora ela o controlava. Landon não esperava por isso. Quando seu diretor financeiro invadiu seu escritório e jogou a declaração impressa em sua mesa, o maxilar cerrou. Que diabos é isso? Ela detém o controle acionário. O CFO disse. Ela entrou com um pedido para retomar seu assento no conselho. Ela está iniciando uma votação para removê-lo do cargo de CEO. Landon riu. Ela não faria isso. Ela já fez. Silêncio. Landon sentou-se, atordoado. Ela não sabia. Ela sabia tudo. Enquanto isso, Scarlett já estava 3 passos à frente. Ela voou para Nova York com um pseudônimo. Ficou em residência privada de propriedade de todas as pessoas, Ethan Blackwell, o bilionário que um dia acreditou nela antes. Qualquer outra pessoa. Agora ele lhe oferecia mais do que abrigo. Ele oferecia sua rede, COR, estrategistas, analistas. Eu posso financiar seu próprio grupo de tecnologia, disse ele. Faça o rosto para você. Construa algo que seja seu. Mas Scarlett balançou a cabeça. Não, eu não. Quero algo novo. Quero de volta o que é meu. Naquela noite, ela se sentou em frente ao espelho e fez algo que não tinha feito em meses. Ela sorriu, não porque tivesse vencido, mas porque pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu ela mesma novamente. 2 dias depois, Landon deu uma entrevista coletiva. Ele subiu ao pódio com seu terno de grife habitual, com falsa humildade nos olhos. Kendra estava atrás dele, silencioso, mas presunçoso. Quero abordar os rumores, disse ele. Scarlett, decidi me ausentar por um tempo. Respeito a privacidade dela. Quanto à RidTech, continuo comprometido com a inovação e liderança. As portas se abriram de repente. Todas as cabeças se viraram. Scarlett entrou em casaco azul marinho sob medida, sem maquiagem, cabelo preso num coque. Ela não precisava de estilo. Ela era poderosa. Ela se destacou. Ao lado de Landon, sussurrou algo em seu ouvido. Ele empalideceu. Então ela se virou para a imprensa. Meu nome é Scarlett Reed. Ela disse. Cofundadora da RidTech, ex-diretora de estratégia, a mulher que construiu esta empresa enquanto seu marido. Entrevistas perseguidas. O suspiro. Fiquei em silêncio por muito tempo, mas silêncio não significa ausência, e, a partir de hoje, eu recupero o que foi tirado. Repórteres se apressaram em fazer perguntas. Landon ficou sem palavras. Kendra deu um passo para trás, subitamente insegura. Scarlett terminou com uma última frase. Talvez eu tenha sido eliminada do primeiro capítulo, mas eu serei a autora do resto. E com isso, ela saiu. Cabeça erguida, bebê seguro, legado intacto. O dia em que Scarlett Reed voltou para o mundo, ela não era a mesma mulher que desabou no chão de mármore. A camisola do hospital havia sumido. Assim como o tecido macio. Pastéis, os olhos hesitantes, a postura ansiosa. Em seu lugar estava uma mulher, que se reconstruiu pedaço por pedaço com clareza, precisão e firmeza na espinha. A transformação não acontecer da noite para o dia. Levou semanas de silêncio, de reflexão de Léo. Wise começou com uma escolha. Scarlett não queria mais vingança. Ela queria resultados. Ela começou recuperando sua identidade. Não a versão criada pela equipe de relações públicas de Landon, mas a verdadeira Scarlett, a estrategista, a construtora, a mulher que certa vez ajudou a lançar uma empresa a partir de uma mesa de cozinha com nada além de um laptop emprestado e
Orçamento de $10 para café. Ela reestruturou sua agenda. Não há mais horários disponíveis para as prioridades dos outros. Ela mudou sua assinatura de e-mail. Fundadora, sobrevivente e visionária. Ela contratou um novo estilista. Não para glamour, mas para a armadura. Chega de vestidos esvoaçantes. Chega de estética de esposa suave. Agora era um terno sob medida. Poder monocromático. Saltos pretos, maquiagem mínima, cabelo preso bem apertado, revelando todos os ângulos do rosto porque ela tinha nada a esconder. Ela até mudou o perfume. Nada de baunilha. Agora era couro. Quando ela entrou em sala, as pessoas sentiam sua presença antes que ela falasse. E quando ela falava, as pessoas ouviam. Scarlett não retornou para a RedTech com desculpas. Ela voltou com provas. Ela entrou na sala de reuniões vestida de azul marinho, segurando pastas, ladeada por seu advogado e 2 investigadores particulares. Seu tom era comedido, calmo, inabalável. Não estou pedindo para ser. Ouvi, disse ela. Estou exigindo ser restaurada. Alguns membros do conselho se contorceram. Outros permaneceram em silêncio, mas nenhum deles a questionou. Ela tinha fatos, recibos e alavancagem. 2 dias depois, Landon foi removido do cargo de CEO interino em uma votação de 5-2. Ele não aceitou bem. Culpou a todos, sua equipe, sua assistente, até Kendra. Mas, no fundo, ele sabia que verdade. Scarlett não apenas recuperou seu poder. Ela o tornou inegável. Enquanto isso, o mundo percebeu. Mulheres de todos os setores começaram a compartilhar suas entrevistas antigas. Revistas solicitaram fotos de capa. Os mesmos blogueiros que antes a chamavam apenas de esposa e agora a rotulavam de rainha silenciosa. Scarlett recusou cada solicitação de entrevista. Não por medo, mas por falta de foco. Ela não precisava conversa. Ela estava ocupada construindo. Com o apoio de Ethan Blackwell, ela lançou uma fundação para mulheres em empreendedorismo, começando com sobreviventes de manipulação doméstica, controle financeiro e alto perfil. Borracha. Ela o chamou de fundo de reescrita. Seu lema é: pegue a caneta de volta. Dentro. Nos últimos dias, as doações chegaram, não dos ricos, mas de mulheres comuns que se viam em Scarlett. Uma enfermeira em Ohio. Uma fundadora de startup em Berlim. Uma mãe solteira no Brasil. Todas escreveram a mesma mensagem. Obrigada por se levantar. Mas Scarlett sabia que não se tratava apenas dela. Tratava-se de mudar o sistema. A única que fez as mulheres questionarem seu valor quando saíram da sombra de um homem. Ela começou a falar em universidades, não sobre tecnologia, mas sobre renascimento. Uma noite, em um auditório lotado em Stanford, uma aluna levantou a mão e perguntou: qual foi a parte mais difícil de recomeçar? Scarlett fez uma pausa e respondeu suavemente, soltando o versão de mim que aceitava tão pouco. Silêncio, depois aplausos estrondosos. Depois disso, todos queriam seus painéis, palestras, fóruns de investimento. Mas Scarlett permaneceu seletiva porque, pela primeira vez na vida, ela entendeu que seu valor não estava em sua disponibilidade. Estava em sua visão. Seu bebê, seu filho, fazia parte dessa visão. Ela levava o bebê às reuniões, não para provar nada, mas porque ela podia. Porque maternidade e liderança não eram opostos, eram poder multiplicado. Enquanto isso, Landon despencou. Sua imagem foi abalada após a derrota. Kendra o abandonou em um mês, alegando ter sido manipulada. Investidores. Retirado. Um artigo da Forbes intitulado A Queda de um ícone da tecnologia se tornou viral, apresentando um lado a lado da história de Scarlett. Retorno e o colapso de Landon. O sentimento público mudou. O homem que antes estava nas capas de revistas agora era um conto de advertência. E Scarlett, ela não disse uma palavra. Ela não se gabou. Ela não precisa porque o poder não se anuncia. Ele entra silenciosamente e se senta à cabeceira da mesa. Manhã, quase 6 meses após a gala,
Scarlett estava em frente a um espelho em seu apartamento em Manhattan. Ela segurou o seu bebê, agora sorrindo, forte, cheio de vida. E pela primeira vez no que parecia para sempre, ela sorriu também. Não por sobrevivência, mas por certeza. Ela tinha conseguiu. Ela transformou sua dor em propósito, seu silêncio em estratégia, suas feridas em armas. Scarlett tinha retornado. Mas ela não era mais apenas uma mulher se recuperando de uma traição. Ela era a tempestade, o sistema, a reescrita. E ela estava apenas começando. O convite chegou em um envelope grosso de cor creme com relevo dourado. Folha de alumínio. Foi para o Genesis Awards Gala, um evento anual de gala onde os mais ricos dos ricos brindavam aos seus própria grandeza. Scarlett costumava ir com Landon quando eles ainda eram vistos como o casal poderoso da costa oeste. Tecnologia. Mas este ano foi diferente. Este ano, Scarlett iria sozinha. Correção, não sozinha, por conta própria. Quando ela saiu do carro para o tapete vermelho, as câmeras explodiram em flashes. Os repórteres se apressaram, quase tropeçando uns nos outros, para registrar sua entrada. Scarlett usava um vestido preto personalizado. Elegante, estruturado, combinado com estiletes afiados o suficiente para enrolar. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo apertado, diamante. Brincos pendurados roçando sua clavícula. No pulso esquerdo, sem anel. No direito, mão, o nome do bebê gravado em uma delicada pulseira de platina. Ela não posou. Ela não sorriu. Ela caminhou com propósito. Os sussurros surgiram imediatamente. Aquela é Scarlett. Ela parece diferente. Ela parece uma CEO. Dentro do salão de baile brilhava com excesso de torres de champanhe, orquestras ao vivo, lustres do tamanho de carros. Landon já estava lá, é claro. Mesa central, cercado por investidores, tentando não parecer nervoso. Ele se virou quando a viu. Pela primeira vez na vida, pareceu assustado. Scarlett passou direto por ela. Ele, ignorando seu olhar atordoado. Ela se sentou perto do palco ao lado de Ethan Blackwell e duas empresas da Fortune 500. Fundadoras. Scarlett e Landon não trocaram uma palavra. Ainda não. Isso viria mais tarde. No meio da noite, o mestre de cerimônia subiu ao palco. E agora, a premiação final. Noite. O prêmio líder visionário para alguém que não apenas mudou o cenário da tecnologia, mas redefiniu como é a liderança. Scarlett ergueu uma sobrancelha. Ela não estava listada no programa. O mestre de cerimônia sorriu. Este ano, por votação unânime, o conselho escolheu alguém cuja resiliência, inovação e impacto alcançaram um longo caminho. Além da tecnologia. Uma mulher que se recuperou da traição, reivindicou seu lugar e está reescrevendo as regras para todos. Landon. Pálido. O nome de Scarlett foi chamado. A sala explodiu em aplausos. Landon não bateu palmas. Kendra, sentada a 2 mesas de distância, com seu mais novo patrocinador, parecia que tinha engolido um limão. Scarlett se levantou e foi até o palco. O microfone esperou. A sala ficou em silêncio. Ela respirou fundo e começou. Há 6 meses, eu estava deitado numa cama de hospital, sangrando, sozinho, traído. Meu casamento foi entrando em colapso. Meu nome foi apagado da empresa que ajudei a construir, e ninguém acreditava que eu voltaria. Aplausos. Mas a dor é combustível. O silêncio é estratégia. E ser subestimado, isso é alavancagem. Aplausos. Não vim aqui para agradecer a ninguém por este prêmio. Vim aqui para lembrar a todas as mulheres desta sala, especialmente aqueles que foram deixados de lado, discutidos e escritos, que sua história não está terminada. Até você escrever o final. A multidão se levantou. Scarlett sorriu. Reescrevo. Alto. Ovação de pé com o microfone caindo. Mas Scarlett ainda não tinha terminado. Como as pessoas, ao retornarem aos seus lugares, a tela atrás do palco piscou e ganhou vida. Um vídeo surpresa começou a tocar. Landon. Voz de uma reunião privada na sala de reuniões meses atrás. Scarlett não importa mais. Ela é apenas a mãe da minha
Garota, eu sou a que tem a companhia, o rosto. Ela pode chorar para os advogados o quanto quiser. Suspiros e sussurros se transformam em indignação. Scarlett não desviou o olhar da tela. Deixou o vídeo rodar. Clipes de Landon, gabando-se para seu círculo íntimo, zombando dela, rindo do incidente de gala, até mesmo se referindo ao bebê como um revés. E então silêncio. Silêncio mortal. Scarlett deu um passo à frente. De novo. Aquela gravação, disse ela calmamente, foi feita por um denunciante da própria equipe consultiva de Landon. Alguém que percebeu que o silêncio permite o abuso. Ela examinou a sala. Esta noite não é sobre humilhação. É sobre a verdade. E a verdade é que muitas mulheres se calam para proteger homens como ele. Landon se levantou. Isso é calúnia. Ele latiu. Você está. Scarlett não piscou. Ela se virou para a multidão. Engraçado, disse ela. Foi exatamente o que ele me disse antes de eu. Ficou com 51% da empresa. Risos, aplausos. Alguém gritou. Diga a ele. Rainha. Landon saiu furioso. Mas a história já havia sido reescrita. Pela manhã. Trechos do discurso de Scarlett. Tendência em todas as plataformas. Passion Revrit It Loud viralizou. Mulheres de todo o mundo postaram suas próprias histórias de traição, sobrevivência e recuperação. O site do Revrit Funds caiu devido ao tráfego. Ofertas de livros, TV. Ofertas, um filme biográfico. Scarlett recusou a maioria delas porque não precisava de validação. Ela tinha sua voz e agora. O mundo estava ouvindo. Mais tarde naquela noite, ao entrar no banco de trás de seu carro preto, Scarlett respirou fundo. Respiração. Para onde, senhora? Perguntou o motorista. Ela olhou para o celular. A mensagem de Mia, sua advogada, dizia: votação do conselho aprovada. Você é oficialmente CEO. Ela sorriu. Para casa, disse ela. Para, meu filho. Porque a verdadeira vitória não foram os aplausos. Foi o fato de seu bebê crescer sabendo que sua mãe não estava quebrada. Ela era imparável. 6 meses após a gala que mudou tudo. Scarlett Reed estava no varanda de seu apartamento na cobertura, segurando o filho nos braços. A cidade se estendia abaixo dela. Um horizonte de luzes, histórias, ambição, assim como ela. O bebê arrulhava suavemente, sua pequena mão, segurando seu colar, sem saber da guerra que sua mãe havia lutado para trazê-lo a um mundo onde ela se destacava. Sozinha, mas nunca solitária. Scarlett sorriu. Ela havia sobrevivido ao impensável. Mas, mais do que isso, ela o havia transformado. Ela aceitou a traição e construiu algo novo. Um legado. Não um legado ao nome de Landon, mas ao seu próprio. Scarlett tinha tornar-se mais do que uma mulher que foi deixada para trás. Ela se tornou um símbolo, um movimento, e não porque ela queria, porque o mundo precisava. O telefone dela vibrou. Um novo artigo. Scarlett Reed foi eleita Mulher do Ano pela Time. Ela colocou isso à parte. Prêmios eram bons, mas nunca foram o objetivo. O objetivo era reescrever as regras. E não apenas para ela. Para toda mulher que já foi silenciada, marginalizada ou envergonhada por acreditar no amor, por ousar ter esperança, por dar tudo apenas para ficar sem nada. Ela pensou naquela noite, sangrando sozinha no mármore, o quão longe ela havia chegado, o quão até onde ela ainda queria ir. Porque o poder, ela percebeu, não é barulhento. Não grita. Move-se com propósito. Escuta. Reconstrói. Na reescrita. Sede do fundo. Centenas de cartas decoravam as paredes. Histórias de mulheres do mundo todo. Uma menina na África do Sul, que deixou seu chefe abusivo e abriu seu próprio negócio de joias. Uma mulher na Índia que levou seu ex-marido ao tribunal e recuperou a custódia dos filhos. Uma mãe solteira em Chicago que iniciou um acampamento de programação para meninas. Elas, todos escreveram a mesma coisa. Você me deu permissão para acreditar novamente. Scarlett não levou o crédito. Ela o devolveu. Vocês tiveram força o tempo todo, ela disse a eles.
Vocês só precisavam de um fósforo. Eu não sou sua salvadora. Sou seu reflexo. Ela voltou ao hospital onde tudo começou. Não como paciente, mas como palestrante. Diante de uma multidão de enfermeiras, médicos e jovens mulheres esperando seu primeiro filho, ela contou sua história, não com lágrimas, mas com triunfo. Triunfo. Eu pensei que tinha que perder tudo para me encontrar, ela disse. Mas não perdi. Eu tive que perder o que nunca foi meu para começar. Suspiros, acenos, algumas lágrimas enxugadas. Uma jovem aproximou-se dela depois. Como você soube quando parar de perdoar? Ela perguntou. Scarlett fez uma pausa. Quando percebi que não estava curando, eu estava me escondendo. A garota a abraçou. Scarlett a abraçou de volta. Ela visitou o túmulo de sua avó em seguida. Trouxe flores, seu bebê e uma carta. Obrigada por me ensinar o que é força. Realmente parece, ela sussurrou. Você não criou uma garota legal. Você criou uma mulher que podia andar através do fogo. O vento estava suave naquele dia. Scarlett ficou ali por um longo tempo. Sem câmeras, sem aplausos, apenas a mulher que ela era e as mulheres que vieram antes dela. Mais tarde, à noite, ela estava sentada em seu escritório, com o bebê dormindo por perto, escrevendo seu primeiro livro. Não escrito, como eu peguei a caneta de volta. Não um memórias, um manifesto, não sobre London, mas sobre a vida. Cada capítulo começava com uma pergunta. O que você faria se ninguém lhe dissesse não? Não. O que você construiria se acreditasse que era digno? O que? O que você deixaria para trás se não tivesse medo de ser visto indo embora? Ela não adoçou nada. Ela escreveu sobre o sangue, o medo, a vergonha, mas também o fogo, a estratégia, a recuperação. Porque contos de fadas não são reais. Mas reinvenção, essa é uma história que ela sabia de cor. Scarlett não se apaixonou. De novo. Ainda não. Ela namorou. Ela riu. Ela se deixou ser desejada, mas não possuída. Porque o amor não era o seu fim. Era o seu começo. E da próxima vez ela não se encolheria para se encaixar no corpo de outra pessoa. Holofotes. Ela brilharia sozinha. E conforme as estações mudavam, as manchetes também mudavam. Não era mais uma esposa desprezada. Agora, era visionária, mãe, arquiteta, recuperadora, Scarlett Ide. Ela não respondeu a fofocas, não respondeu. Ela deixou suas ações falarem mais alto. Ela deixou seu silêncio ser estratégico. E quando questionada, qual conselho ela tinha para as mulheres que estavam assistindo ao desenrolar de sua história, ela disse apenas isso. Nunca deixe alguém te convencer de que você é. A história termina com eles porque não termina. Começa com você. Com a mulher olhando para trás no espelho. Como uma voz na qual você ainda está aprendendo a confiar. Com o fogo que você achou que tinha perdido. Ele nunca se apagou. Apenas esperando. Esperando. Para você parar de se desculpar. Parar de se encolher. Parar de sussurrar. E finalmente se levantar e dizer: eu não sou quebrado. Eu sou o autor. E esta história não acabou. Nem de longe. Então, a história acabou. Nossos maravilhosos amigos, vocês ainda estão aqui até agora? Se vocês ainda estão assistindo, talvez algo em a jornada de Scarlett mexeu com algo profundo dentro de você. Talvez tenha lembrado você dos seus próprios momentos de desgosto, silêncio, ou ser subestimado. Mas aqui está a verdade. Sua história não termina com a traição. Ela começa com sua decisão de recuperá-lo. A história de Scarlett Ide não é apenas sobre dor. É sobre o renascimento que acontece após a colapso. Como diz o ditado do heterodoxismo, uma ferida é por onde a luz entra em você. Deixe essa luz entrar. Deixe. Ele o guia para se tornar a versão de si mesmo que não se encolhe, não se desculpa e não espera por permissão. Se esta história te comoveu, não aguarde só para você. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e conte para a gente. Nos comentários, o que você está pronto para reescrever em sua vida? Sua voz importa.
Sua história importa. Vamos. Reescreva-o.